Os caras pipocaram pra Noruega, zaga do cacete. Então a seleção brasileira fez uma péssima campanha, a pior depois de 1966. Arame liso. A seleção brasileira é um arame liso. Machuca ninguém. É uma seleção que não machuca ninguém. É uma seleção fofa. É uma seleção panda. É urso, mas é panda. Canal Vamos que Vamos Rocha Esportes. Olá amigos, olá amigas, olá guerreiros, olá guerreiras, olá família. Aqui quem está falando é o seu amigo de sempre, o Rocha. Tudo bem com vocês? Eu acho que não. Infelizmente, os brasileiros, o Brasil amanheceu hoje muito triste. Clima de velório. Não se fala em outro assunto a não ser a derrota da seleção brasileira. Exatamente isso. Todos os lugares que a gente passa, todos os aplicativos que a gente abre, a notícia está lá. Seleção brasileira se despediu. Seleção brasileira é eliminada. Seleção brasileira volta para casa. E, infelizmente, essa notícia é verdadeira. Gente, todos nós estávamos esperançosos que a seleção brasileira passaria contra a Noruega. Mas tem algo que eu quero deixar bem claro para você. Tem uma coisa que Deus não é injusto, ingrato, e você vai entender. Se você parar para anotar, refletir, Deus deu para nós, para a seleção brasileira, a possibilidade de ter ganhado aquela partida, de ter feito pelo menos 2 gols. Por mais que a Noruega estava com a posse de bola, mas a seleção brasileira, ela teve mais oportunidades e chances de marcar. Essa hora é a hora mais importante para manter o psicológico, a mente, o pensamento. Ou seja, quem erra menos, quem acerta mais, é vitorioso. E agora todos os comentaristas, a maioria dos comentaristas de futebol, amante da bola, estão deitando maio, deitando cacete, dando as suas opiniões. É lógico, cada um de nós temos um pensamento, cada um de nós temos a nossa opinião. E infelizmente, a sua opinião, muitas das vezes, ela não é igual à minha. E vice-versa. Folga, boate, um monte de gente, ingresso. Parabéns pra vocês todos aí. Cambada de Zé Ruela, jogadorzinho medíocre. Família que tá lá. Cadê? Não vai mostrar as famílias, não? Não vai mostrar as esposas, os pais. Não vai mostrar o pai do Neymar, com a namorada. Não vai mostrar os filhos. Não vão mostrar aí da televisão, vocês não vão mostrar aí a Virgínia. Festa, relógio, 2 dias de folga. Danilo foi convocado antes, Casimiro, Igor Thiago. Cadê o Igor Thiago? O Ibanez. Como é que pode? Vocês da Globo, vocês fizeram matéria falando que o Matheus Cunha era o cara, que não sei o quê, que o Douglas Santos, que os caras eram muito pica. E aí, vocês não vão falar nada? Aí vem o otário do Neto aqui falar pra tomar pau aí do monte de gente. E Neymar, chorando, se autoflagelando dentro do campo de novo. E aí? Não vai fazer porra nenhuma ninguém. Folga, boate, um monte de gente, ingresso. Parabéns pra vocês todos aí. Os caras pipocaram pra Noruega, zaga do cacete, cambada de desgraçado que não sabe o que é o Brasil. Foi o Marquinhos, foi o Ederson, foi o Gabriel Magalhães, foi
o Ancelotti, que é medíocre na seleção brasileira. Vocês estão aí e vocês não viram esse time treinar. Esse time tinha que ser titular desde o início. O Casemiro que anda em campo. O Alisson fez 4, 5 defesas. Aí, pessoal, o estádio tá vazio. O Brasil foi eliminado pela Noruega, perdeu por 2-1, não pegou na bola. A Noruega dominou o jogo por completo. O Brasil perdeu algumas chances, perdeu um pênalti, teve a jogada do Endrick, o goleiro fez boas defesas, como o Alisson também fez boas defesas. Mas se você for olhar no geral, o Brasil ficou correndo atrás da bola enquanto a Noruega tocava. O Haaland fez 2 gols, né? Todo mundo conhece o Haaland, assistem a Premier League, assistem as eliminatórias da Copa do Mundo. Eu assisti o Haaland 2 vezes aqui na Copa do Mundo. Eu escrevi sobre o Haaland, eu falei nos programas sobre o Haaland. Ele não precisa espaço para correr, ele caminha o jogo todo, ele fica esperando um espaço para ele entrar, ele gosta de antecipar o zagueiro, e ele fez 7 gols nessa Copa e 6 foram de primeira. Só o segundo gol hoje que ele dominou e bateu. Então ele não correu, ele não precisa correr para fazer gols. Então a seleção brasileira fez uma péssima campanha, a pior depois de 1966. Eu fico pensando naqueles que fizeram campanha pro Neymar vir pra Copa, falando que ele ia decidir o jogo, que ele estava bem, que ele não estava machucado. Muitos da imprensa, muitos influenciadores, muitos fizeram campanha, né? A convocação final da Copa do Mundo, aquela festa cafona, ridícula, patética que a CBF fez. E hoje nós estamos voltando para casa, a seleção brasileira está indo embora e a Noruega está seguindo em frente. Então o que eu digo é o seguinte: se não mudar tudo nessa CBF, se não mudar tudo nessa seleção brasileira, nós vamos continuar passando vergonha e cada vez pior. Nós somos eliminados pela Bélgica, pela Holanda, pela Croácia, pela Alemanha e pela Noruega agora. Então é isso, o Brasil volta para casa e até 2030. Vamos ver se alguma coisa muda. Espero que vocês não peçam o Neymar para a próxima Copa, tá? Beleza? Vocês são as Neymarzetes e influenciadores puxa-saco do Neymar. Eu gostaria muito de estar errado, mas eu venho cantando essa bola há um bom tempo. Eu venho antecipando que o Brasil é um time ultrapassado, eu venho antecipando que o Ancelotti é peça supervalorizada em relação ao que verdadeiramente ele é. Eu cheguei a dizer que ele é de uma escola ultrapassada, que é um treinador sem planos B e C e que a gente teria imensa dificuldade hoje contra uma equipe que não depende só da bola aérea, depende muito da bola aérea, mas não depende só da bola aérea. A gente antecipou aqui que o Danilo é um lateral lento e a lentidão custa muito caro. A gente antecipou que o Casemiro há muito não tem qualidade para ser o primeiro volante da seleção brasileira. Nós antecipamos aqui que ele iria há uma semana, eu disse, ele gosta dos eleitos dele, ele gosta daqueles que estão mais próximos dele, que ele iria começar com Gabriel Martinelli. É um incompetente o Carlo Ancelotti, de uma escola ultrapassada, e isso significa o quê? Significa a desclassificação do Brasil. E é muito triste que a gente esteja aqui para declarar a nossa eliminação da Copa do Mundo, não por conta só da incapacidade dos jogadores, sim, são eles que jogam, mas quando ele começa uma partida com Gabriel Martinelli e não com Danilo Santos, a gente já começa a entender que o Brasil não tem um modelo de jogo para jogar de maneira diferente contra adversário diferente. Arame liso. A seleção brasileira é um arame liso. Machuca ninguém. É uma seleção que não machuca ninguém. É uma seleção fofa. É uma seleção panda. É urso, mas é panda. É uma seleção mansa. É uma seleção que não tem postura e não tem mesmo. Quem viu Portugal contra a França, Renato? E quem viu ontem o México? Mas todas foram desclassificadas, sim. E o Paraguai contra a França. Deixaram a França desconfortável. Quem viu Cabo Verde na Copa? Quem viu ontem o México? Todas foram desclassificadas e o Brasil indignamente. Não passaria por nenhuma delas. O Brasil não tem postura. É Cerca Lourenço. E outra coisa, é a seleção do extracampo e a seleção da estatística. Extracampo por quê? Eu quero um líder que é o Danilo, eu quero um bruxo que é o Casemiro, eu quero o Alexandro para lateral esquerda, e aí eu deixo o cara que foi pro coma agora, que é o Kaique. Vai falar do Kaique, mas é óbvio, é só olhar ele jogar e ter boa vontade. E o Gerson, e o Matheus Pereira. A gente precisa respeitar a opinião de cada um. Uns dias poderia ter entrado com o Endrick, já poderia ter entrado com o Neymar.
Outros já estão até criticando o Neymar. Eu ouvi comentaristas criticando o Neymar, que não era nem para ter colocado o Neymar, que depois que o Neymar entrou, que o Brasil ficou perdido em campo. Vai me perdoar, eu respeito a opinião e o comentário, mas tem comentário, gente, que praticamente não poderia nem ser comentário. Se você notar, no momento em que entrou o Endrick e entrou o Neymar, a seleção brasileira começou a jogar, a colocar a bola na área da Noruega. Tem muitos comentaristas de futebol aí, como eu disse, cada um comenta da sua forma, do seu jeito, tem a sua opinião, mas muitos, não todos, com exceção de alguns, estão colocando ainda a responsabilidade da derrota da seleção brasileira nas costas do Neymar. Ó, gente, de boa, eu não estou aqui puxando o saco, não estou ganhando nada nisso, mas Neymar entrou na partida de ontem com fome de bola, com fome de futebol. Neymar foi pra cima, ele foi pro confronto, ele foi pro drible, ele foi sim pro ataque. A oportunidade e o tempo que foi pouco para o Neymar. Em outras palavras, poderia até sim, de repentemente, ter perdido o primeiro pênalti se o Neymar tivesse em campo e batesse. Mas nós teríamos mais possibilidade de ter marcado aquele pênalti se o Neymar tivesse ali, que é um excelentíssimo, um expert em bater pênalti. Na minha opinião, o Carlo Ancelotti errou nesse ponto, mas ninguém vai adivinhar, ninguém vai presumir o que vai acontecer em uma partida. Então, por favor, gente, o que é certo é certo. De repente, se Neymar não tivesse em campo depois do segundo pênalti, quem sabe outro jogador que já estava em campo jogando há muito tempo poderia ter batido e de repente ter perdido o pênalti por causa do nervosismo da partida. É verdade ou não? E outra coisa, muitos estão dizendo que o Brasil já estava perdendo de 2-0 e que o Neymar foi procurar problema com o goleiro. Pelo amor de Deus, o goleiro foi provocar o Neymar. O goleiro foi provocar o Neymar, rapaz, para que o Neymar entrasse, para que ele entrasse na mente do Neymar e o Neymar perdesse o pênalti. E aí o Neymar vai se decidindo para a cobrança. Onde queres? Tu lo palo, tu lo palo. Intenta lo palo, Ali batendo boca com provocação de lado a lado. Onde queres? Onde? Parte Neymar pra bola. De mansinho bateu. Gol! A mim não, otário. A mim não. Isso aí é coisa de futebol, é coisa de partida. Vários jogos, a maioria dos goleiros faz isso se dá o nome de catimba. E ele tentou entrar na mente do Neymar. E o Neymar disse, você precisa respeitar. Em outras palavras, me respeita. Eu vou te mostrar. Pode escolher até o canto que eu vou bater. Exatamente isso. E o goleiro, querendo ou não, por mais que ele foi campeão da partida de ontem, mas ele viu que existe sim jogador e dos bons. E outra coisa, por mais que a Noruega jogou bem, você viu no final da partida quantos jogadores da Noruega que foram procurar o Neymar querendo a camisa do Neymar? Quantos que foram procurar o Neymar, me dá sua camisa? É lógico que o Neymar ia segurar a camisa, que eu creio que vai ser foi a última partida dele de Copa do Mundo, e ele ia segurar a camisa para guardar de relíquia, de lembrança. Mas foi muitos jogadores, pelo respeito que tem pelo jogador Neymar, e o Neymar já estava apto, convicto, preparado para poder ter entrado no início daquela partida. Porque nós estávamos jogando contra uma seleção, não é a melhor seleção da prateleira, mas uma das melhores seleções, que tinha um dos maiores protagonistas, jogadores do mundo, que é o Haaland. Não é isso, gente? Então, vamos diminuir um pouco a crítica. O Neymar fez o que ele podia fazer. Ele marcou.
Se você parar para notar, ele entrou em campo e começou a lançar a bola dentro da área. Começou a lançar a bola dentro da área. Então, na minha opinião, mas a culpa, entre aspas, foi de todo mundo. Cada um teve um grãozinho, um tijolinho de culpa, né? A verdade tem que ser falada. Mas quando o Neymar entrou em campo, ele fez o que ele foi chamado para poder fazer. Primeiro, voltando um pouco, ele se recuperou. Eles se dedicaram para recuperar o Neymar. E quando deu tempo para o Neymar, que na primeira partida, que deu pouco tempo, ele praticamente não pegou na bola. Mas na segunda, ele mostrou para que ele veio. Se ele tivesse ganhado mais tempo, eu tenho certeza que ele teria dado muito trabalho. Porque os jogadores que foram pedir a camisa do Neymar já sabiam o futebol que Neymar jogava e ainda joga. É verdade. Porque senão ele não tinha ido atrás do Neymar, atrás da camisa. Ele sabia o peso do futebol, a responsabilidade que o Neymar tinha quando ele pegava a bola. Então, gente, vamos embora diminuir um pouco. Essa é a minha opinião. Falou? Voltando aqui um pouco atrás. Nós tínhamos tudo para ter ganhado, conquistado, levado aquela partida na tarde de ontem. Por quê? Se acaso o volante Bruno Guimarães marca aquele pênalti, automaticamente o jogo viraria. Em outras palavras, o Brasil jogaria mais confortável. E se acaso o Endrick tivesse entrado ali, de repentemente, no primeiro tempo, ou entrado com o Endrick, e o Endrick tivesse marcado, seria 2-0. O Brasil teria o controle da partida. Mas Deus sabe de todas as coisas. Não cai uma folha da árvore se Deus não permitir que essa folha venha cair. E infelizmente o nosso Brasil foi eliminado da Copa. Na minha opinião, eu entraria sim com o Neymar. Entraria sim com o Endrick. Eu entraria sim com o Vini Júnior. Nem que eu tivesse que tirar algum da sua função, mas eu entraria para tentarmos abafar, marcar o primeiro gol, marcar o resultado e aí sim jogaríamos um pouco mais confortável. Mas o técnico Carlo Ancelotti achou por bem não entrar com o Endrick e não entrar com o Neymar. E infelizmente, sinceramente, a tristeza está estampada no rosto. Falta palavras, falta argumentos. A verdade tem que ser dita. Já saí para trabalhar hoje e já vi o clima de velório nas ruas da cidade. Todos estão tristes. Crianças chorando e a notícia vai, durar muito tempo. Mas vida que segue, ou seja, já passou, já foi, não adianta mais. Aqui para nós, na minha opinião, o Vini Júnior na seleção brasileira foi um dos destaques
da nossa seleção. Carregou a seleção brasileira nos ombros. Jogou o melhor da bola, o melhor do futebol e com certeza foi o destaque. Porém, como eu disse, opinião, cada um tem a sua. Ele poderia ter chamado a responsabilidade para ter batido aquele pênalti. Exatamente. Ele poderia ter chamado a responsabilidade e ter batido aquele pênalti. Ou ele ou Matheus Cunha. Não, porque o Bruno Guimarães, o volante, ele perdeu ali o pênalti. Gente, se o Vini Júnior é o protagonista da nossa seleção, está jogando bem, praticamente ia brigar pela artilharia, né? Ser um dos artilheiros, de repente, do Brasil ou do Mundial. Por que não chamar aquela responsabilidade? Como diz o filho do técnico Carlo Ancelotti, foi um treinamento. Se eu não me engano, eu acho que o Vini Júnior seria o 7º batedor. No, è una decisión predefinida como todos os jogos. Sempre decidimos na preleção e comunicamos na preleção o jogador que bate o pênalti. É uma decisão da comissão. Depois os pênaltis se erram, acontece no futebol e hoje aconteceu. Sim, é um jogador assim, um jogador de nível mundial. Você pode pagar pequenos erros em uma competição como essa, um jogo e você está fora. E hoje aconteceu conosco, assumimos essa responsabilidade, sentimos muito, estamos nesse momento muito abaixo. Então eu mudaria. Eu deixaria o Vini Júnior ter batido aquele pênalti. E isso poderia ter mudado o prosseguimento, a sequência do jogo. Ou seja, aquele velho ditado: quem não faz, leva. E o Brasil não fez e levou os 2 gols contra a Noruega. Para falar do Haaland, nem precisa, né, gente? Todos nós já sabíamos que é um dos melhores jogadores que existe no mundo da bola e no planeta. É um cara que sabe fazer a leitura e atacar no momento certo. E aproveitando o seu porte físico avantageado, todas as vezes que o goleiro quebrava a bola para frente, o Haaland, você pode perceber que ele ia contra o corpo do zagueiro. Exatamente. Por quê? Porque ele sabia que ele tinha possibilidade de ganhar contra o zagueiro. E não deu outra. Foi exatamente isso que aconteceu. E aí nós vimos a tristeza. A tristeza da derrota da seleção brasileira. Mas passou. Agora não adianta mais se lamentar. Agora não adianta, de repentemente, questionar, falar ou argumentar. Passou, a seleção brasileira se despediu e agora só daqui a 4 anos. E o Carlo Ancelotti renovou o contrato com a seleção brasileira. Na minha opinião, eu acho que foi uma decisão acertada. Foi uma decisão certa. É um dos melhores técnicos do mundo, independentemente da derrota de ontem. Ele teve pouco tempo para trabalhar, conhecer profundamente muitos dos jogadores da seleção brasileira. Conhecia alguns, como o Vini Júnior, como o Rodrigo, como o Richarlison, que não foi convocado, né? Mas tinha outros que ele não conhecia no profundo o futebol. Então agora ele vai ter 4 anos para montar uma seleção, para conhecer e dar oportunidade a outros jogadores que ele ainda não deu essa oportunidade, e ter tempo suficiente para montar uma seleção que vai se dar o nome de seleção brasileira mesmo, de verdade. E quem sabe a gente venha conquistar o próximo Mundial e ser hexacampeão. Então, gente, bola pra frente, vida que segue,
né? O choro dura uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. O Brasil já foi derrotado. O Brasil já perdeu. O Brasil já foi eliminado. Então, quanto mais você toca na ferida, mais você vai abrir ela. Então, vambora. Vambora. Você pode aí tuitar, pode começar a colocar sua opinião lá no site da CBF, lá com o técnico Ancelotti. Ou seja, o meu canal é pequenininho, tem pouco engajamento. Porém, existem muitos canais aí que tem milhões e milhões de visualização que você pode tuitar, deixar o seu comentário e com certeza absoluta você vai ver que o seu comentário vai surgir efeito. E aí nós vamos começar já a ajudar a seleção neste novo ciclo que irá surgir a partir de agora. E vamos ver quem vai levar essa Copa, quem vai ser o campeão e que Deus possa confortar o coração dos brasileiros, né, neste momento difícil e possa colocar na cabeça, na mente, no pensamento do Carlo Ancelotti, agora, desde já, qual é a equipe que ele vai começar a montar para que nós possamos realmente sermos a seleção brasileira de antigamente, aquela que trazia respeito perante os nossos adversários. Obrigado você que ficou até aqui. Não saia sem deixar o seu like. Se quiser comentar, você comenta. Se não, obrigado por você ter assistido. Não saia sem inscrever no nosso canal para que essa família e essa corrente ela venha crescer cada vez mais. Estamos falando sobre esporte, aprendendo cada dia sobre esporte. Não sou mestre, expert para falar de esportes, mas cada um tem a sua opinião e o seu comentário. E essa foi a minha opinião e foi o meu comentário. Triste, triste, porém, vida que segue. Canal Vamos que Vamos Rocha Esportes. Fui!